a gente vai discutir, então, como que faz para calcular as derivadas dessas funções. Vai ser o objetivo da aula de hoje, calcular as derivadas delas. Vamos começar, então, com as funções trigonométricas seno e cosseno. Vamos começar, então, pela função seno de x. E aí, sempre partindo da definição, a derivada de uma função qualquer, num ponto x qualquer de seu domínio, é dado por esse limite. Vamos aplicar esse limite para a função seno de x. Então, para a função seno de x, a derivada vai ser dada por isso daqui. E, no caso, a função é a função seno de x. F de x igual a seno de x. Então, aqui no lugar de f de x, eu coloco seno de x. E aqui tem f de x mais delta x. Portanto, eu pego a função e onde tem x, só tem aqui, eu substituo por x mais delta x. Vai ficar, então, o seno de x mais delta x. Fica, então, essa expressão aí, né, para a gente calcular o limite. E o outro caminho que a gente vai seguir é utilizar o teorema do confronto. Antes da gente discutir e enunciar o que é o teorema do confronto, vamos manipular um pouco esse limite aqui, né? Dar uma simplificada nele, fazendo o seguinte. Aqui dentro, eu tenho o seno de uma soma, né, de x e delta x. Existe uma fórmula para o seno da soma, né, que é a seguinte. Se tivesse uma diferença aqui, se fosse a menos b, aí bastaria trocar esse sinal aqui. E no caso, aqui dentro do limite que a gente precisa calcular, tem o seno de uma soma, né? Então, vamos aplicar essa fórmula para essa soma. Nesse caso, o a é igual a x e o b é igual a delta x. Então, a gente pega essa fórmula aqui e substitui a por x e b por delta x. E aí, eu substituo esse resultado aqui dentro do limite. E aí, o que pode ser feito? Né? Aqui, primeiro, esse seno de x, que está aqui, se repete, né? Tem ele aqui de novo, a gente pode colocar ele em evidência. E aí tem essa soma aqui, né? Eu posso quebrar essa soma desse numerador, né, em duas frações sendo somadas, da seguinte maneira. E aí, com isso, a gente pode usar uma das propriedades dos limites, né? Que é o limite de uma soma. Tem a regra da soma para os limites, né? Se você tem duas funções sendo somadas dentro do limite, você pode distribuir o limite para cada uma delas, assim. Ou seja, né, o limite da soma é a soma dos limites. Então, vamos aplicar essa propriedade aqui. Esse limite distribui essa parcela e para essa parcela aqui também. Tá? E dá para ajeitar um pouco mais ainda, porque quem é a variável do limite aqui? A variável do limite é o delta x. Esse limite, ele diz respeito ao que acontece com o delta x. E o delta x é independente do valor de x. Portanto, os termos que não envolvem o delta x são constantes para esse limite. Aqui tem o seno de x, multiplicando esse parênteses, ele não tem o delta x, que é a variável do limite. Então, ele é uma constante multiplicativa para esse limite. E lembrando de novo, vamos lá nas propriedades dos limites. Quando a gente tem uma constante multiplicando a função dentro do limite, essa constante pode ser colocada para fora do limite. Tá? Esse a aqui é uma constante, está multiplicando a função dentro desse limite aqui, eu posso tirar ela daqui e colocar para fora do limite. Vamos fazer isso então aqui. Esse seno de x. E a mesma coisa aqui com o cosseno de x. Os limites que a gente precisa calcular são esses dois aqui. Esse e esse daqui. Esse limite aqui, ele tem um nome especial. Tá? A gente chama ele de limite fundamental trigonométrico. E aí ele também tem como resultado, se a gente tentar substituir o ΔX igual a zero direto, uma indeterminação. Como que faz, então, para resolver esse limite? Para resolver esse limite aqui, a gente vai aplicar esse teorema do confronto. Então, vamos enunciar o que é o teorema do confronto, não? Antes disso, deixa eu só colocar aqui. Chamamos esse limite, esse daqui, limite fundamental trigonométrico. E aí, o que diz o teorema do confronto, né? E o que ele tem a ver com esse limite aqui? Vamos ver agora.
considere três funções, f, g e h, três funções genéricas, de modo que em algum intervalo do domínio que seja comum a essas três funções, aos domínios dessas três funções, essa relação aqui seja satisfeita. A função f é sempre menor que a função g, e a função g é sempre menor que a função h. Na verdade, menor ou igual, né? F menor ou igual a g e g menor ou igual a h. No gráfico dessas funções, isso se traduz da seguinte maneira. O gráfico da função f, nesse intervalo a, aqui, está sempre abaixo do gráfico da função g. E o gráfico da função g está sempre abaixo do gráfico da função h. Três funções f, g e h, de modo que f é sempre menor que g, nesse intervalo. Está aqui, f é a função azul, o gráfico azul, sempre abaixo do gráfico verde. Pode ser igual também, né? Só não pode ser maior. Então, esses gráficos podem até se tocar em algum ponto, né? Ou mais de um, né? Vamos colocar essa situação aqui. Ó, tá aqui. Os gráficos aqui se tocaram nesses pontos aqui, mas o gráfico da função f nunca está acima do gráfico da função g, o gráfico verde. É como se a função g, que está no meio aqui, né, tivesse sanduichada, né, entre as funções f e função h. Ok? Então, esse é o ponto de partida aqui, né, a premissa. As funções, elas satisfazem essa relação. Uma, nesse intervalo, sempre assume valores maiores do que o da outra. E aí, considere agora um x0 que pertence a esse intervalo, tá bom? Um x0 que pertence ao intervalo, esse intervalo A, onde isso daqui acontece, tá? Nesse caso, o intervalo A é o intervalo que vai daqui, ó, até aqui, né? Intervalo delimitado por esses dois pontos aqui, do eixo x. E aí, nesse intervalo, vamos considerar um certo valor x0, de modo que o limite da função f, que é a função de baixo, é igual a L. E o limite da função de cima é igual a L também, quando o x tende para esse x0. Ou seja, vamos considerar um ponto aqui, nesse intervalo, em que o limite da função de baixo tende para um certo valor L, e o limite da função de cima tende para o mesmo valor, os limites sendo tomados para o mesmo ponto, x0, no caso. O que o teorema diz é que se a função de baixo tende para L, quando x tende a x0, e a função de cima tende para L, quando x tende a x0 também, então a conclusão é que a função do meio também vai tender para L, certo? Quando x tende a x0. Ok? Aí tem outra figura aqui, que passa bem essa ideia aqui. A função f azul aqui está sempre abaixo de g, que é a verde, que está sempre abaixo de h, que é a vermelha. Quando o x tende a x0, o x0 é esse ponto aqui, as funções nem precisam estar definidas sobre em x0, tá? A função f tende a esse valor L aqui. Ou seja, os valores de f, conforme x vai se aproximando de x0, vão se aproximando desse valor L aqui. E aí o gráfico da função vai se aproximando desse ponto, tá? Que é o ponto que tem coordenadas x0 e L. E para a função h também, ó. Função h, mesmo limite, quando x tende a x0, também vai para L. Necessariamente, por conta dessa condição aqui, da função g, ela tem que ir para L também, certo? Porque nesse ponto, as duas estão tendendo para o mesmo ponto, né? Em x0, as duas estão tendendo para o mesmo valor. Então, como a do meio está delimitada pelas outras duas, né? A função de cima e a função de baixo estão se confrontando, certo? E a única maneira da função do meio continuar satisfazendo a condição aqui é que a função do meio tem que tender para o mesmo valor, certo? Quando o x tende para x0, porque se não fosse assim, essa condição não seria satisfeita, tá bom? Se tendesse para um outro valor, a função verde aqui teria que ultrapassar a função vermelha ou a função azul aqui para baixo. E aí a gente não fez a demonstração desse teorema, mas a gente vai aplicar, tá bom? E nesse caso, talvez não seja necessário a gente discutir a demonstração, porque ele é bastante intuitivo, né? Se uma função está sempre contida entre duas funções, o gráfico de uma função está sempre entre
os gráficos de outras duas funções, se em algum dado ponto as funções que estão delimitando tendem para o mesmo valor, a função que está sendo delimitada tem que tender para esse mesmo valor também, certo? As funções estão aqui, nesse ponto, quando x tende a x0, vão se confrontando, e a função do meio, como se não tivesse opção, tem que tender para o mesmo valor L também. Para a gente calcular a derivada da função seno, aparece esse limite aqui, ó, a partir da definição, fazendo várias manipulações, a gente chegou nesses dois limites para serem calculados. Esse daqui tem recebe um nome especial, que é o limite fundamental trigonométrico. Esse outro aqui não tem nome especial, mas a forma que a gente utiliza para resolver ele utiliza também o limite fundamental trigonométrico. Então, vamos lá, né? Ver a conexão desse teorema do confronto com o limite fundamental trigonométrico. Aqui, a gente pode mostrar que a função seno de x dividido por x é sempre maior que o cosseno de x e sempre menor que 1 em algum intervalo próximo de zero, para x próximo de zero. A dedução dessa relação aqui, dessa equação, ela está feita no detalhe aqui, e depois eu vou colocar ela lá no Cigarro, o PDF, tá bom? A gente não vai fazer a discussão dela aqui, tomaria um certo tempo, né? A gente pode utilizar o tempo para discutir outras coisas. Mas ela está toda feita aqui, e no PDF, com as notas de aula, eu vou colocar a dedução dessa equação aqui. Basicamente, essa área pintada de amarelo da figura aqui do meio, ela é maior que a área pintada de amarelo dessa figura aqui da esquerda, tá bom? É bastante óbvio, né? Porque a área da figura do meio é igual à figura da esquerda, só que pintando essa parte aqui, né? Esse setor circular também. Olha só. E essa área da figura da direita é maior ainda, né? Porque pintou também essa área externa aqui, esse círculo, né? Então, a área da esquerda é menor que a área do meio, que é menor que a área da direita. O que a gente faz, o que eu vou colocar nesse material, é calcular cada uma dessas áreas, tá bom? E aí escrever a relação, né? Essa menor que essa, menor que essa. E fazer as manipulações, tá? São essas daqui, área 1, área 2 e área 3. E aí a área 1 menor que a área... O que eu estou chamando de área 3 é a área do meio, né? Isso não é muito intuitivo, né? A gente, partindo dessa relação entre essas áreas, né, a gente obtém como que essas áreas são representadas em termos de x, e aí fazendo algumas manipulações a gente chega finalmente nessa inequação. E a função seno de x sobre x é a expressão que aparece dentro do limite fundamental trigonométrico. Como é que a gente pode calcular o limite de seno de x sobre x quando x tende para zero, né? No caso aqui é ΔX, tá? Mas ΔX é a variável do limite, então poderia ser a gente poderia chamar a variável de qualquer coisa, tá bom? Seno de ΔX dividido por ΔX, quando ΔX tende para zero. É a mesma coisa que o limite do seno de x dividido por x, quando x tende para zero. E aí, como a função seno de x está sempre contida entre a função cosseno e a função constante igual a 1, aí a gente pode tomar o limite quando x tende para zero das duas funções da borda aqui. O que acontece com o cosseno quando x tende para zero? Ora, fica o cosseno de zero, que é 1. Cosseno de zero é 1. E o limite da função constante é igual à própria constante, vai dar 1 também. Então, essa função aqui, quando x tende para zero, tende para 1. Essa daqui, quando x tende para zero, tende para 1 também. No caso, ela já é igual a 1. Né? Então, a do meio, como está sendo confrontada pelas duas, quando x tende para zero, tem que tender para 1 também. Portanto, pelo teorema do confronto, o limite fundamental trigonométrico é igual a 1. Então, olha aqui. Para x próximo de zero, o que está em vermelho aqui é a função constante igual a 1, tá bom? Essa reta horizontal. Esse gráfico azul aqui é o gráfico da função cosseno de x. E o gráfico verde é o gráfico da função seno de x dividido por x.
Nota que nesse intervalo aqui, próximo de zero, né, a função azul está sempre embaixo, a função vermelha está sempre em cima, e a função verde está sempre no meio. É claro, né, se a gente vai para outro intervalo, isso pode mudar, né? Para cá, a função verde ultrapassou a função azul. Mas a gente pode sempre encontrar um intervalo. Esse intervalo aqui, por exemplo, já é suficiente, ó, em que elas têm esse comportamento aqui. Ó, função de cima, função de baixo, aqui a função do meio. Quando o x tende para zero, aqui, ó, a função cosseno tende para 1 e a função constante igual a 1 já é 1, certo? Como a outra está limitada entre as duas, está sendo confrontada pelas duas, o limite dela, quando o x tende para zero, tem que ser 1 também. Ok? Então, é isso, né? O limite de seno de x dividido por x, quando o x tende para zero, é 1. O seno se aproxima de zero, o x se aproxima de zero, mas a razão entre eles se aproxima de 1. Você poderia também intuir esse resultado construindo uma tabela e considerando valores de x cada vez menores, né? E calculando o seno para esses valores, e aí dividindo por x, esse número ia ficar cada vez mais próximo de 1. Tal como a gente fez lá no início das aulas de limites, né? Poderia fazer isso aqui também, a gente poderia concluir, né? Intuir esse resultado também. Voltando para cá, voltando para a derivada da função seno, a gente estava nesse ponto aqui, né? A gente estava aqui, então, e esse aqui é o limite fundamental trigonométrico que a gente acabou de demonstrar que é igual a 1, né, pelo teorema do confronto. Isso daqui é igual a 1, pelo teorema do confronto. Esse limite aqui, eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, mostrar que ele é igual a 0. Vocês podem pegar lá no livro do Guidorize, da página 94. Nessa referência aqui, vocês vão pegar algumas dicas de como calcular esse limite e mostrar que ele, de fato, é igual a 0. O que a gente conclui? Que isso daqui é igual a 1, nem precisa colocar, é 1, multiplicando o cosseno. E tudo isso aqui é 0, então nem importa esse seno aqui, quando multiplicar por 0 vai dar 0. Sobrou, no final das contas, o cosseno de x. Então, a derivada da função seno de x é o cosseno de x. A gente, então, pode colocar essa informação na nossa tabela, né? Já aqui, ó, a derivada da função seno de x é a função cosseno de x. Se eu quiser calcular a equação da reta tangente ao gráfico da função seno para x igual a 1, aí eu calculo o cosseno de 1, né? Que é a derivada para x igual a 1, e com isso obtenho o coeficiente angular da reta tangente. E aí a gente já pode começar a tentar imaginar qual é a derivada do cosseno de x, né? E é o que a gente vai fazer agora, né? A derivada de seno é o cosseno, então quem é a derivada do cosseno? Vamos mostrar, né, quem é a derivada do cosseno. Para a função f de x igual a cosseno de x, aí vamos partir da definição também, que está aqui, ó. A derivada, por definição, é dada por isso daqui. A função f de x, que aparece aqui, é o próprio cosseno. E a função de x mais ΔX é o cosseno de x mais ΔX. Aí, parecido com a derivada do seno, tem agora o cosseno de uma soma. Tem uma fórmula também para o cosseno da soma, que é o seguinte. E aí, lá aparece o cosseno de x mais ΔX, né? Então, o A aqui é x e o B é ΔX. Então, eu pego essa fórmula e substituo. Onde tem A, eu coloco x. E onde tem B, eu coloco ΔX. Então, tá aqui, cosseno de x mais ΔX separado aqui, ó. E aí eu vou levar esse resultado para lá agora. Esse cosseno dessa soma é dado por isso daqui. Pela nossa fórmula lá, tá bom? É uma identidade trigonométrica. E agora a gente segue um caminho parecido. O cosseno, que é o que aparece aqui agora,
aparece aqui também o cosseno de x, e a gente pode colocar ele em evidência. Então, vai ficar... Tá? E aí, também, assim como a gente fez no caso anterior, a gente quebrou a fração, né, em duas, né? Tem uma soma no numerador, a gente quebrou em duas, preservando aqui o denominador, né? Denominador comum. E aí vamos seguir, então, caminho parecido, né? Só que agora é a diferença, tá? É uma subtração. Então, em vez de mais, vai ser menos aqui. E aí o limite se distribui para a soma. E também a variável do limite é o ΔX. Significa que tudo que não tem ΔX é constante para esse limite. Aqui o cosseno de x é constante, porque ele não depende de ΔX e ele está multiplicando toda a função, né, dentro do limite. Portanto, ele é uma constante multiplicativa para esse limite. Posso colocar aqui para fora. E mesma coisa aqui para o seno de x. O seno de x não tem nada a ver com ΔX. ΔX tender para zero. Esse limite não faz a menor diferença para o seno de x. Ele não está nem aí para o ΔX. Posso colocar para cá para fora também. E aí, esses dois limites aqui sobram para a gente calcular. Se vocês repararem, são os mesmos, né, do que surgiram lá quando a gente estava calculando a derivada do seno. Esse segundo aqui é o limite fundamental trigonométrico de novo, que a gente já viu que é 1, e esse daqui é aquele que é 0, né? Esse aqui, né? Que vai ficar como exercício para vocês mostrarem que é igual a 0. E daí, o que sobra, né? Esse daqui é 0, tudo então desaparece, e todo esse limite aqui dentro dessa caixa dá 1, a gente pode simplesmente tirar daqui. Então, o limite resultou em menos seno de x. Portanto, a derivada dessa função é menos o seno de x. E aí a gente pode colocar essa informação lá na tabela também já, agora, que a derivada do cosseno de x é menos a função seno de x. Quase que teria um paralelo perfeito, né? Se não fosse o sinal aqui. A derivada do seno é o cosseno, e a derivada do cosseno é menos o seno. De qualquer forma, a derivada de uma resulta na outra, tá? Só que quando deriva o cosseno, troca o sinal. Então é isso, ó. A derivada das funções trigonométricas básicas aí, seno e cosseno, são essas. E aí foi demonstrado a partir da definição da derivada, né? Que a derivada de seno é cosseno, do cosseno é menos seno. Isso significa dizer que a gente não precisa mais calcular as derivadas dessas funções a partir da definição. A gente simplesmente pega esses resultados aqui da tabela. Se a gente precisar calcular a derivada de seno e cosseno de novo, não precisa, tá? Só colocar direto esses resultados. E aí, para a gente completar a nossa tabela agora, falta só a derivada das funções exponencial de x e logaritmo de x. Então, vamos fazer isso para a gente finalizar. Derivadas das funções exponencial de x e logaritmo de x. Bom, tem que partir da definição, então, né? Já que a gente nunca viu as derivadas dessas funções, parte da definição e obtém quem são. A princípio, a gente pode calcular a derivada de qualquer função, tá? Só partindo da definição. A ideia vai ser não utilizar mais a definição, certo? Para isso, o que a gente faz? A gente cria um banco aqui com a derivada de algumas funções elementares, tá? E depois define algumas propriedades que a gente ainda vai definir para poder calcular a derivada de outras funções mais complexas que essas, tá? Mais complicadas. Por enquanto, não tem jeito. Essas aqui a gente vai ter que aplicar a definição. Então, vamos lá. Para a função f de x igual exponencial de x, pela definição é isso aqui. A função é exponencial de x. E aqui, a função calculada em x mais ΔX vai ser a exponencial de x mais ΔX. Tudo isso dividido por ΔX no limite em que ΔX tende para zero. Aí aqui, a gente pode ter a exponencial de uma soma dentro do expoente.
E aí tem uma regra lá, uma propriedade de potenciação, que diz o seguinte: quando você tem uma soma no expoente, né, você pode fazer o seguinte: você tem A elevado a 1 m mais n, a base é A, e aí o expoente aqui é a soma de m e n. Você pode dividir essa soma da seguinte maneira: escrever essa potência como sendo A elevado ao m sozinho, multiplicado ao A elevado ao n. Então, você pode repetir a base para cada uma das parcelas aqui da soma e multiplicar as potências independentes, tá? Pega a base e eleva ao m sozinho, pega a base e eleva ao n sozinho, e aí depois multiplica os resultados. Então, aplicando essa propriedade para cá, a gente vai ter o seguinte: no caso aqui, a base é o número de Euler, aproximadamente 2,7, né? Elevado a x mais ΔX. Então, eu posso escrever isso como sendo exponencial de x vezes exponencial de ΔX. Tá bom? Simplesmente utilizei essa propriedade aqui. Tinha soma, escrevi como esses produtos aqui. E aí, ao fazer isso, a exponencial de x aparece agora repetida aqui. Nas duas parcelas, pode ser fatorada, a gente coloca em evidência, então. Assim. E aí, olha só. De novo, a mesma coisa, né? A variável do limite é o ΔX. A exponencial de x não depende do que acontece com ΔX. Então, para esse limite, a exponencial de x é uma constante. Portanto, a gente pode colocar para fora aqui desse limite, né? Vamos fazer assim, para ficar mais organizado. Isso aqui vem para cá para fora, porque é uma constante. E aí tem que calcular esse limite aqui. Esse é outro limite que eu vou enviar para vocês no PDF, a dedução dele, né? Para mostrar que ele é igual a 1. Veja página 134, Vidorize, volume 1, quinta edição. E aí, a conclusão, já que ele é 1, o resultado foi a própria exponencial de x, né? Portanto, a derivada da função exponencial de x é a própria exponencial de x. Então, essa função tem essa propriedade, né? A função é exponencial de x, a derivada é ela própria. Então, em outras palavras, a derivada de exponencial de x é exponencial de x. A derivada se repete. Se a gente quiser calcular a reta tangente ao gráfico dessa função, um certo ponto, x0, x igual a 1, por exemplo, o coeficiente angular vai ser a própria função calculada para x igual a 1, que é a exponencial de x. Então, ela tem essa propriedade, né, que a derivada resulta nela própria, né? Vamos preencher aqui mais um dado na nossa tabela. A derivada da função exponencial de x é a própria exponencial de x. Ok? Uma propriedade interessante, né? Depois a gente pode discutir o que esse resultado implica, né? Ou seja, o valor da função em qualquer ponto é igual à inclinação da reta tangente nesse mesmo ponto. Certo? Essa é a única função que tem essa propriedade, além da função constante igual a zero, tá bom? E aí agora, para a gente preencher a nossa tabela com as informações que a gente precisa, né? As mais básicas, pelo menos, só falta a derivada da função logaritmo de x, que é o que a gente vai fazer agora. Para a função f de x igual a logaritmo de x, tá bom? Aqui no caso é o logaritmo neperiano, tá? A base desse logaritmo é essa mesma base aqui da exponencial. Depois, a gente tem uma propriedade dos logaritmos de mudança de base, em que a gente pode escrever qualquer logaritmo em termos do logaritmo neperiano. Desse modo, a derivada desse logaritmo aqui, de certa forma, fornece a derivada de qualquer outro logaritmo, em qualquer base, né? Fazendo só uma pequena modificação. Quando a gente estiver vendo mudanças de variáveis na derivada, a gente pode rediscutir essa situação, tá bom? Mas por enquanto, vamos discutir só a derivada dessa função logaritmo de x aqui. Pela definição, partindo então aqui da definição, a função f de x é o logaritmo de x, e a função
de x mais ΔX é o logaritmo de x mais ΔX, que faltou o x. Esse limite aí, então, precisa ser calculado. Bom, então, a gente precisa simplificar essa expressão, né? O que a gente pode fazer? Nas duas parcelas aqui tem um logaritmo, né? E eles estão subtraindo, né? O ln de x está sendo subtraído, né, desse outro logaritmo aqui. Aí tem uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte: o logaritmo de a vezes b, produto a vezes b, vou até colocar aqui o sinal de vezes, é claro, a vezes b pode ser escrito como sendo o logaritmo de a sozinho mais o logaritmo de b. Se você tem um quociente entre a e b, logaritmo de a dividido por b, isso é igual ao logaritmo do numerador, que é a, menos o logaritmo do denominador, que é b. Então é parecido, ó, deixa eu tirar o sinal de vezes aqui. Você tem um produto, logaritmo de um mais o logaritmo do outro. Se você tem um quociente, logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. E mais, né? Se você tem o logaritmo de uma potência, a elevado a b, essa potência aqui pode ser colocada para fora do logaritmo em forma de produto, ou seja, b que multiplica o logaritmo de a. E aí, vocês podem testar essas propriedades numa calculadora, né, que calcula logaritmo, né, para verificar isso, né. Tá? Essas propriedades aqui a gente pode utilizar para calcular esse limite. No caso aqui, aparece o logaritmo, aparece uma diferença de logaritmo, né? Então a gente identifica aqui, ó, logaritmo de uma coisa menos logaritmo de outra coisa, pode ser escrito como o logaritmo do quociente entre essas duas coisas. O denominador vai ser aquele que tem o sinal negativo, no caso aqui é o x. Então, aplicando essa propriedade aqui, dentro desse limite, a gente obtém a seguinte expressão. Logaritmo, esse daqui vai ser o numerador e o x vai ser o denominador. Então, assim. E aí, vou fechar isso daqui, que está muita informação na tela, né? Fica um logaritmo só. Olha só. Dá para ajeitar um pouco mais, ó. Aqui dentro, dá para separar essa fração em duas. Só a primeira parcela, dividido por x, mais só a segunda parcela, dividido por x. E aí, aqui ficou x dividido por x, que é 1. Para resolver esse limite, a gente pode fazer uma mudança de variáveis. A variável é ΔX. A gente pode definir uma nova variável u. Então, fazendo a mudança u igual ao ΔX dividido por x. E aí, quando o ΔX tende para zero, o u tende para zero também. Então, ΔX tender para zero, que é a variável do limite, se o ΔX tende para zero, o u vai tender para zero também. Então, isso daqui implica que o u tende para zero também, a nova variável. Então, vamos lá. Daí, a derivada que é dada por esse limite aqui, assume a seguinte forma. A ΔX tende para zero vai ser substituído por u tende para zero. Quando um tende para zero, o outro também tende para zero. E aí, ΔX sobre x é o que a gente está chamando de u. E aqui embaixo tem o ΔX. Se a gente passar esse u para cá multiplicando, esse x, perdão, para cá multiplicando, ΔX vai ser u vezes x. Então, isso daqui é a mesma coisa que dizer que o ΔX é igual, esse x aqui passa para cá multiplicando, vai ficar u vezes x. Então, ΔX é u vezes x, eu troco aqui ΔX por u vezes x. E aí, prossigo agora calculando esse limite aqui, que o resultado dele vai me fornecer a derivada também. E olha só, a variável do limite aqui é u, certo? Então, esse x nada tem a ver com esse limite, tá bom? Ele é uma constante para esse limite. Então, esse x aqui
Posso colocar ele para fora do limite, já que ele está multiplicando toda a função que está dentro do limite, tá bom? Porque ele é uma constante multiplicativa, então ele sai daqui e vem aqui para fora. E como ele estava no denominador, ele tem que permanecer no denominador. Então, 1 sobre x. Esse u aqui no denominador eu posso escrever assim. 1 sobre u que multiplica esse logaritmo. É a mesma coisa, tá? Vou até fazer isso em outro passo, para depois ficar bem registrado lá no PDF. Agora sim, né? Esse 1 sobre u, mesma coisa que isso. E aí, olha só, eu tenho uma constante, né? Ou seja, uma constante não, né? Um fator multiplicando o logaritmo. E olha só, lembrando das propriedades, ó, o logaritmo de uma potência, o logaritmo tira a potência de A aqui e coloca lá para fora, né, multiplicando. Eu posso pensar o contrário também, né? A presença desse logaritmo aqui pega tudo que está multiplicando o logaritmo e coloca lá para dentro dele como potência de A. Então, vamos aplicar essa propriedade aqui agora nesse passo. Esse logaritmo vai pegar tudo que está multiplicando ele e colocar lá para dentro do logaritmo como potência, tá bom? No caso, potência de 1 mais u. 1 sobre u. Tá? Esse limite aqui, ele é igual a 1 também. E aí o resultado é que o limite, a derivada, perdão, dessa função é 1 dividido por x, né? Portanto, f' de x é 1 dividido por x. A função aqui, só para a gente lembrar, é o logaritmo, né? Deixa eu fechar isso aqui. A função é o logaritmo de x. Logaritmo com a base neperiana, tá? Logaritmo natural. A derivada do logaritmo natural é 1 dividido por x, conforme foi demonstrado agora aqui, e a gente pode finalmente preencher a nossa tabela. 1 dividido por x. A derivada do logaritmo é 1 dividido por x. Essa tabela, na verdade, tinha que estar não aqui, né? Sim, aqui no final. Pronto, agora está no local apropriado. Isso aqui não precisa estar nessa tabela, tá? X elevado a 3, porque já está aqui, ó. É só fazer n igual a 3. Então, vamos tirar essa linha da tabela. A mesma coisa para o x ao quadrado, né? A raiz quadrada de x está aqui também, é só fazer n igual a meio, conforme a gente viu na aula anterior. Então, isso também pode ser retirado da tabela. E 1 sobre x também está contido aqui, né? Essa fórmula bastante abrangente, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 1, e basta fazer n igual a menos 1 aqui para ter x elevado a n menos 1. Portanto, esse resultado está aqui dentro também. Essa linha pode ser tirada daqui. E a nossa tabela está bem simplificada agora, né? Tem uma potência de x, e essa potência pode ser positiva, negativa ou fracionária. Tem agora função seno e função cosseno, as funções trigonométricas. A derivada de uma é a outra, tá? Só que quando é o cosseno, troca o sinal. E as funções exponencial e logarítmica, as derivadas são, no caso da exponencial, é ela própria. No caso da função logaritmo natural de x, é 1 dividido por x. Então tá aí. Com essas informações, a gente vai poder calcular derivadas de composições dessas funções, tá? Por exemplo, produto entre elas, ou a soma dessas funções por meio do que a gente chama de, vamos colocar aqui agora, regras de derivação. Assim como tinham as propriedades do limite, né, que mostrava para a gente como era que o limite se comportava diante de uma soma, ou de um produto, ou de um quociente, ou da multiplicação por uma constante, né, as regras de derivação vão dizer a mesma coisa, né? No caso, a primeira regra de derivação é a regra da soma. Então, vamos fazer o seguinte. Considere duas funções fg, tal que duas funções fg que conhecemos suas derivadas. No caso, f' e g'. Tá? Se eu tenho a função f, eu sei calcular a derivada. Por exemplo, a função exponencial, eu sei calcular a derivada, ela própria. A função g poderia ser a função seno.
A derivada é o cosseno, tá bom? Alguma dessas daqui ou alguma outra, se a gente já souber calcular a derivada. Duas funções que a gente sabe calcular a derivada. Se eu tiver a soma dessas duas funções, f de x mais g de x, e quiser calcular a derivada dessa soma, eu vou representar assim, a derivada se distribui linearmente para essa soma. Isso dá a derivada da primeira função mais a derivada da segunda função. Por exemplo, né? Por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado mais cosseno de x. Qual a derivada dessa função? Uma função aqui, x ao quadrado e cosseno de x. Somados. Qual é a derivada dessa função? X ao quadrado eu sei derivar, é só aplicar essa fórmula aqui, né? Com n igual a 2, e vai ficar 2x. E o cosseno eu sei derivar também, vai dar menos o seno. Então, como a derivada se distribui para a soma dessa maneira, a derivada f' de x vai ser igual a derivada da primeira função, que é x ao quadrado, mais a derivada da segunda função, a segunda parcela, que é o cosseno de x. Tá bom? A derivada se distribuiu aqui para a soma. E aí eu calculo essas derivadas aqui agora. Isso vai dar igual derivada de x ao quadrado, 2x, e a derivada do cosseno, menos o seno. Então, menos seno de x. Aí, a derivada dessa função é 2x menos seno de x. Vamos colocar aqui, pela regra da soma, a derivada se distribui assim. A gente pode fazer a demonstração dessa propriedade aqui, né? Vamos fazer a demonstração aqui, a gente ainda tem tempo. Vamos pegar a definição de derivada, que está aqui. E vamos aplicar a definição para a soma de f e g, dessa maneira aqui. Bom, aqui a gente coloca a própria função, no caso a função é a soma de f e g. E aqui a própria função calculada para x mais ΔX, que é f e g tomada para x mais ΔX. Aqui é a função que está sendo derivada, calculada para x mais ΔX. Pega o que está aqui dentro e substitui x por x mais ΔX. A gente vai obter isso aqui. Menos a função que está sendo derivada, que no caso é a soma de f e g, coloca aqui. Então, esse sinal de menos aqui se distribui aqui para dentro, e aí ficam os dois negativos, né? O menos aqui com f vai ficar menos f, e com g vai ficar menos g. Junto aqui com esse f, eu posso trazer esse f e deixar mais próximo aqui. E o g aqui fica junto com o g. Bom, a gente pode separar essa fração aqui em duas, tal como a gente estava fazendo até então, né? Vamos fazer isso. E o limite se distribui para a soma. Esse limite aqui se distribui para cá, para cá. E aí, olha só, esse limite aqui é a derivada da função f, né? Justamente a definição de derivada de f. Isso daqui é f' de x. Tá bem aqui, ó. Limite de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Limite, tudo igual. É o f' de x. Esse outro limite aqui é a derivada de g. A definição da derivada de g. Esse daqui é o g' de x. Portanto, está demonstrado, né, que a derivada da soma de f e g é a soma das derivadas, né, conforme a gente tinha enunciado aqui, né? Então, CQD. Olha só, a derivada satisfaz essa propriedade, né, de se distribuir para a soma linearmente como uma herança da propriedade que o limite tem de se distribuir para a soma, certo? O limite aqui se distribui para essa soma, e aí cada parcela acaba sendo a derivada de uma das funções. Então, como consequência de uma das propriedades dos limites, a derivada satisfaz a mesma propriedade. Ela se distribui para a soma, tal como a gente viu aqui nesse exemplo.
tem duas funções somadas, deriva cada uma delas individualmente, soma. X ao quadrado é 2x. Cosseno de x é menos seno de x. Como que a gente sabe disso? Consultando essa tabela aqui. Essas informações estão aqui. Tá? Outra propriedade que a gente vai ver é o que acontece quando a gente tem uma função multiplicada por uma constante. Então, multiplicação de uma função por uma constante. E aí a gente vai considerar também essas duas funções, f e g aqui, né, que a gente conhece as suas derivadas. Considere também a sendo uma constante qualquer. Então, a é uma constante. Então, a derivada de uma função f de x multiplicada por uma constante a, certo? Eu pego a função, multiplico por uma constante e quero calcular a derivada disso. O que a gente pode fazer? Essa constante multiplicativa aqui pode ser colocada para fora da operação da derivada. E a derivada vai atuar somente na função. Isso daqui. A constante que estava aqui dentro pode ser colocada aqui para fora sem nenhum prejuízo. E aí calcula a derivada só da função. Por exemplo, considere a função f de x igual a 5 cosseno de x. Qual é a derivada dessa função aí, né? Por essa regra, né? Então, a gente vai fazer a derivada f' de x, mais o 5 é uma constante, tá bom? Não depende de x. Eu posso colocar para fora dessa derivada aqui. Então, vem aqui para fora. E aí fica só a derivada do cosseno de x, que a gente já viu, né? Já demonstrou que é menos o seno de x. Então, vai ficar 5, que multiplica menos o seno de x. É igual a menos 5 seno de x. Ok? Então, quando você tem uma constante multiplicando a função, e aí você quer calcular a derivada do conjunto todo, né, o produto da constante pela função, você pode ignorar a constante e calcular a derivada só da função. E aí pega a constante e multiplica o resultado. Tal como a gente fez aqui nesse exemplo, né? Aí, outra propriedade, essa a gente vai precisar seguir discutindo na próxima aula, né, porque a gente já está finalizando, mas vamos já deixar enunciado aqui, é a regra do produto. É quando as coisas começam a se tornar um pouco menos intuitivas, né? A regra da soma, a derivada se distribui para as parcelas dessa soma. Você tem uma constante multiplicando a função, a derivada só deriva a função e ignora a constante. E quando você tem um produto de funções, né? Uma função f de x multiplicada pela função g de x, e aí esse produto eu quero calcular a derivada dele. Aí, intuitivamente, né, a gente poderia, intuitivamente não, né, de maneira ingênua, a gente poderia imaginar que a derivada seria a derivada de uma função vezes a derivada da outra função. Só que isso não está correto, tá? Quando a gente tem um produto de funções, não é assim que a gente vai calcular a derivada. A gente não vai fazer a demonstração hoje, mas na próxima aula a gente pode fazer. Quando a gente tem um produto de funções, a gente deriva assim, ó. Você pega só uma delas e deriva, e a outra não deriva. Simplesmente mantém a função sem derivar. E deriva só uma delas, e calcula a multiplicação. Aí você soma, agora, e a primeira que tinha sido derivada antes, não deriva mais. E a outra, que não estava sendo derivada, agora deriva. Essa é a regra do produto. Na aula que vem a gente faz a demonstração, mas vamos ver um exemplo dela, antes da gente encerrar. Considere a função f de x igual a x cosseno de x. Qual é a derivada dessa função aí? Pela regra do produto, a gente identifica, ó, que essa função ela é dada pelo produto da função f de x igual a x e a função cosseno de x. Elas estão se multiplicando entre si. E a função, elas individualmente, as funções x e cosseno de x, eu sei calcular as derivadas. Portanto, eu posso aplicar a regra do produto. Vai ser dado por isso daqui. Deriva a primeira, né? Deriva x. X elevado a 1, certo? Olhando aqui para a nossa tabela, é só a gente fazer n igual a 1 aqui,
vai ficar 1 que multiplica x elevado a 0, que é 1. Então, dá 1. A derivada de x é 1. Deriva, eu vou colocar aqui o detalhe, deriva x, e não deriva o cosseno, simplesmente mantém ele aqui. Mas, aí agora x sem derivar e multiplica pela derivada do cosseno. Isso vai ser, não é? Quanto? A derivada de x, a gente acabou de ver lá na tabela, é 1. Então vai ficar 1 vezes o cosseno, nem precisa colocar. Mais x vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então aqui eu vou colocar menos seno. O menos vai trocar esse sinal, e aqui vai aparecer o seno de x. Olha só, né? Alguém poderia pensar que a derivada seria isso daqui, né? A deriva primeira, que é 1, aí dá 1 aqui, né? E multiplica o resultado pela derivada da segunda, o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Ou seja, no final das contas, menos seno vezes 1 dá menos seno, né? A derivada daria menos seno se a gente fizesse assim, né? Só que menos seno, a gente acabou de ver no início da aula, é a derivada do cosseno sozinho, né? Aqui o cosseno não está sozinho, ele está multiplicado por x. Então, a derivada não pode ser assim, né? Não pode ser obtida simplesmente deriva uma, deriva outra, e aí multiplica os resultados, né? Não vai funcionar. O que tem que ser feito? Deriva uma e conserva a outra, mas agora conserva uma e deriva a outra. Você repete as duas parcelas, em cada parcela você deriva uma das funções. Tem aqui x e cosseno, aqui você deriva só o x. Aí coloca de novo x e cosseno, e aqui deriva só o cosseno, tá bom? Cada parcela deriva uma função, e aí soma, né? No final das contas, a derivada dessa função, x vezes cosseno de x, é cosseno de x menos x vezes seno de x. Essa é a derivada do produto que a gente vai fazer a demonstração na próxima aula. Só para finalizar, e já deixar enunciado aqui, sem nem fazer exemplo, só para ficar enunciado mesmo, vamos colocar já a penúltima regra, que é a regra do quociente. Que diz o seguinte, né? Como é que a gente deriva quando a gente tem uma função f de x dividido por outra função f de x? De novo, né? Ingenuamente, a gente poderia pensar que seria isso daqui. Deriva a função de cima, deriva a função de baixo, e daria isso o resultado, né? Só que isso está errado, tá? Como é que a gente faz para calcular a derivada? É parecido com a regra do produto. Deriva a função de cima, vai ficar f' de x, e a função de baixo mantém sem derivar. A diferença para a regra do produto é que aqui vai ser um sinal de menos. Aí a função de cima agora não deriva mais e deriva só a função de baixo. Olha só, ficou bem parecida com a regra do produto, né? Só que a regra do produto tem um sinal de mais aqui e a do quociente tem um sinal de menos. Além disso, ainda tem mais uma outra coisa, tem que dividir todo o resultado pela função de baixo, v de x, elevado ao quadrado sem derivar. Deriva a função de cima, mantém a função de baixo. Menos, aí mantém a de cima e deriva a de baixo. Tudo isso divide pela função de baixo ao quadrado sem derivar. Na aula que vem a gente faz um exemplo também dessa regra do quociente aqui, tá? Faz a demonstração da regra do produto. A regra do quociente a gente não vai demonstrar, tá bom? Porque ela pode ser entendida depois como uma consequência da regra do produto, junto com outra regra que a gente vai ver na aula que vem também, que é essa daqui, ó, já adiantando o assunto da próxima aula, que é a regra da cadeia, para calcular a derivada da função composta, tá bom? Então, só lembrando o que a gente viu hoje, né? A gente preencheu essa tabela aqui, calculando as derivadas das funções seno e cosseno, funções trigonométricas, fez a dedução, tá? Dessas derivadas, e também dessas daqui, exponencial de x e logaritmo de x, obtendo esses resultados. Alguns detalhes aqui vão ser enviados depois no material em PDF junto, e a gente começou já agora a discutir as regras de derivação, né? Como é que a derivada se comporta diante de uma soma? E como é que ela se comporta quando você tem uma função multiplicada por uma constante? Da maneira mais intuitiva, né? Para a soma, ela se distribui igualmente para a soma. Quando tem a constante multiplicando, a derivada ignora a constante multiplicando e atua somente na função. Aí a regra do produto é um pouco diferente, né, do que a gente esperaria, né?
e a regra do quociente também. Na aula que vem, na aula seguinte, a gente vai ver alguns exemplos dessas regras aqui, tá? São um pouco diferenciadas. E aí a gente vê também a regra da cadeia, e aí depois que a gente vê a regra da cadeia, a gente vai praticamente conseguir calcular a derivada de qualquer função.